peço à igreja, por gentileza, para abrir a sua Bíblia em Lucas 10. Você já o PG laranja surtindo efeito, é? Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Deixa aqui. Lucas 10 fala sobre uma parábola que muitos conhecem, eu acho que a grande maioria conhece. Alguém está acenando, eu não sei se é som, que é para aumentar, né? Alguém que está no som, por favor, gentileza, aumentar principalmente nas caixas de delay, que é as caixas ali para a grama, ali além da piscina. É a parábola do bom samaritano. Muitos conhecem, eu acho que a grande maioria. E eu queria compartilhar com a igreja algumas verdades e trazer como mote essa parábola, que está em Lucas 10, dos versículos 25 ao 37. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais, eu vou falar mais baixo, que a coisa fez... Será que estava só aqui no retorno, hein? Ora, não. Então vou aqui do 30, e respondendo Jesus disse... Eu acho que quando Jesus foi falar, aí aumentou, não foi? Aqui, faltou só o reverb, a voz de Deus, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Versículo 36. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Santo é o teu nome. Senhor Jesus, ainda, Pai, orando a Ti, ainda louvando ao Senhor, ainda adorando ao Teu nome, Senhor Deus, nós levantamos mais uma vez, Pai, a nossa oração a Ti, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar aqui, Senhor Deus, falando aos corações, te pedindo mais uma vez, Pai, continua, Pai, com a Tua doce e densa presença neste lugar. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, falar assim, Pai, a cada coração,
traduzir, Senhor Deus, para cada um, Pai, assim como foi prometido pela Tua palavra, que o Teu Espírito viria e revelaria, Pai, a Tua vontade aos corações. Senhor Deus, fala, Senhor Deus, particularmente a cada coração essa noite, ó Deus. Revela a Tua vontade, revela, Senhor Deus, os Teus caminhos, Pai. Revela, Senhor Deus, os Teus planos maravilhosos para cada um aqui. Senhor Deus, abençoa, Pai, cada família. Abençoa, Pai, também aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, mas estão ainda conectados contigo, Pai. Ah, Senhor Deus, com seus corações, Pai, elevados aos céus. Senhor Deus, e Pai, conectados, Pai Celestial, com Tua presença, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, mesmo aqui, Pai, não estando presente fisicamente, mas estando em seus lares, Pai, mas estão atentos à Tua palavra. Visita cada lar, Senhor Deus, faz essa operação que só o Senhor pode fazer, Pai. Aquela, Senhor Deus, aquele milagre, aquela operação, Pai, aquele toque, Senhor Deus, que o Senhor faz remotamente, Pai, como o Senhor salvou, curou, libertou muitos, Pai, que não estavam fisicamente perto, estavam longe, mas a fé alcançou, Pai, a cada um deles. Te agradecemos por isso e nós cremos nisso também, e por isso te pedimos, e sobre isso já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu não queria trazer novamente uma reflexão, já trouxe uma vez sobre a parábola do samaritano. Eu queria principalmente abordar apenas 3 pontos aqui, mas eu gostaria de começar do ponto onde nós paramos no nosso retiro. E para quem não foi ao retiro, algumas placas aqui podem ser estranhas, né? Estamos no acampamento, não, a gente reaproveitou, né, as placas e colocamos aqui para lembrar do que passamos nesse lugar, nesses dias do feriado aqui no Brasil, chamado feriado do Carnaval. Nós aproveitamos para passar o feriado espiritual. Nós pulamos o Carnaval e nós aproveitamos um momento com Deus chamado retiro espiritual. É o nosso acampamento, onde nós fomos e nós acampamos, né, lá e passamos 3 dias orando, buscando ao Senhor e em comunhão uns com os outros. O tema desse ano foi avodar. É uma palavra um pouco estranha. A gente estendeu esse banner vertical um dia antes e todos perguntavam: o que é isso? Mateus, né, Bico? O que é isso, papai? O que é isso? Que palavra é essa? E aí ele respondeu, o Júnior respondeu ao seu filho a mesma coisa que eu respondi ao Júnior: amanhã tu vai saber. Só crer. É uma palavra. Então, assim, durante o retiro a gente começou a abordar sobre esse tema. Temos também um banner vertical aqui à minha esquerda, à sua direita, que é o tema dessa canção que nós cantamos aqui, que nós cremos que nós devemos revelar o nome de Jesus, nós devemos proclamar o nome de Jesus, nós devemos declarar o nome de Jesus sobre toda causa, sobre toda depressão, sobre toda ansiedade, como nós vimos aqui. Nós devemos proclamar nas ruas, porque as pessoas estão precisando ouvir esse nome. Elas não imaginam o quanto esse nome pode fazer nas vidas delas, na sua família, na sua comunidade. Estava observando a vida de uma missionária que ela deixou tudo para evangelizar em um morro lá no Rio de Janeiro. Se tem um lugar que pode ser perigoso no Rio de Janeiro, é um morro. Por quê? Porque as pessoas acabam ocupando e as ocupações, algumas delas são ilegais e vão chegando, vão se ocupando ali, uma casinha perto da outra. No final das contas, ali eu tenho um morro, tenho uma comunidade, muitas vezes ali se torna um lugar de risco social. E existem guerras entre comunidades de um morro contra comunidades de outro morro. Todos conhecem e veem nos noticiários. O fato é que ela foi morar lá e, de alguma maneira, também foi trazer e declarar esse nome ali.
E ela tinha no coração dela uma ambição santa, que era levar a todos daquele morro, a 100% daquele morro, o nome de Jesus, e a ambição dela é que todos se convertessem a Jesus. E ela passou, disse que ia tentar fazer isso como se fosse em 1 ano, 2 anos, e ela já está lá há mais de 10 anos, talvez até 20 anos. Mas não foi em vão, meus irmãos, porque o morro já está 80% convertido. Esse morro foi pacificado, naturalmente, porque ela declarou esse nome. Passou por guerras, passou por lutas, passou por tribulações, porque a gente sabe que além de um reino físico, existe um reino espiritual sobre cada localidade, e não é diferente daquele lugar. E ela foi em oração e foi em ação. E aquele morro hoje está pacificado, e 80% daquele morro já conhece a Jesus, já entregou sua vida a Jesus e vive uma vida de paz, essa vida que Jesus nos promete. E quanto mais a gente se joga, a gente se dá por inteiro a esse evangelho, a essa proposta de Deus, ao plano de Deus para a nossa vida, mais você entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existe nada melhor, não existe nada mais seguro, não existe nada mais tranquilo, mais em paz do que você estar no centro da vontade de Deus. Amém? Mas o que é avodar? Então, para aqueles que foram, o que é que significa avodar? Adoração, mas ao mesmo tempo essa mesma palavra é sinônimo de serviço, de trabalho. E é muito curioso isso, porque é uma palavra só, que tem um duplo significado. E é um poderoso duplo significado. Porque ao mesmo tempo que ela significa adoração, ela também significa trabalho, significa serviço. E ela traz, em seu próprio sentido, que não existe uma separação entre adoração e serviço. Adoração e ação. Porque a própria palavra adoração no nosso português contém ação. E o que nós falamos lá e compartilhamos lá foi sobre adoração e foi sobre ação, foi sobre serviços, foi sobre o trabalho santo, o trabalho no Senhor. E a gente compartilhou, o pastor Timóteo trouxe uma palavra pela manhã sobre você adorar e não cansar de adorar, não desistir de adorar, e ele trouxe como texto principal o texto onde o povo de Deus excepcionalmente pendurava as harpas, e o Senhor Deus disse para não pendurar as harpas, para continuar adorando, e é isso que nós devemos fazer na nossa vida, como a Juliane declarou aqui, pessoas que estavam adorando lá no acampamento, houve aqui esse momento de adoração pela manhã, onde o Senhor nos presenteou com a chuva maravilhosa, e as pessoas, e com a liberdade, onde as pessoas foram dançar também, e pular, e louvar na chuva, sentindo a chuva de Deus. E a gente não acredita em coincidência, acredita em Jesuscidência, né? No início, na primeira noite, eu falei um pouco à igreja, e falei sobre uma chuva que desceria, mas não era uma chuva física, era uma chuva espiritual. E se você quisesse algo de Deus, que você procurasse aquela biqueira de canto, onde, sabe quando chove lá na sua rua e as pessoas vão para aquela biqueira, aquela que sai mais chuva. É assim que você deve fazer quando você vai buscar Deus. Você deve buscar aquele lugar onde tem o derramar do Senhor. O fato é que, naqueles dias, muitas biqueiras espirituais surgiram e muitos pularam para receber mais de Deus na sua vida. E o reflexo disso foi que, fisicamente, né, também veio uma chuva e as pessoas estavam em adoração e ali. Mas isso não significa que elas não estavam em lutas. Muitas delas tiveram dificuldades para estar lá. Muitas delas estavam em dificuldades, lutas pessoais, lutas na família, lutas no trabalho, mas não penduraram as suas harpas, continuaram adorando ao Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos dá
todas as coisas. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa provisão. E esse é o princípio, por exemplo, do nome Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. O Senhor também é conhecido por vários nomes, porque o Senhor, Ele tem vários atributos. Mas teve um momento que foi levantada uma bandeira ao Senhor, porque Ele era o Senhor que protegia, e era o Senhor que trazia a provisão. E quando Ele está na frente, você tem vitórias na sua vida. Mas tem momentos onde a vitória não chegou ainda, mas por isso você vai ficar triste, por isso você vai ficar abatido, por isso você vai ficar em depressão, por isso você vai ficar em ansiedade. Não, não pendure a sua harpa, continue adorando. Parafraseando, né, trazendo uma palavra do pastor Walter, no início da nova vida. A fé é a chance de ser feliz agora. Mesmo que a vitória não tenha chegado, que algo que o Senhor tem prometido para você não tenha chegado, mas pela fé já receba. Pela fé já usufrua. Já fique em paz no Senhor. Amém? Isso é adorar. Isso é adorar. E nós discutimos lá, nós conversamos e aprofundamos sobre um serviço que se desdobra a partir da adoração. Então, quando eu adoro a Deus, eu creio quem Ele é, eu sei quem Ele é, eu não fico parado. E eu começo a adorá-lo de outras formas. E uma das formas principais é você servir a Deus. E também nós estendemos esse conceito de serviço de trabalho também para o seu serviço, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Trabalho também é adoração. Então, quando você sai para seu trabalho, aqueles que saem têm um trabalho, alguns são patrões, outros são empregados, mas quando você está trabalhando, você também está adorando. A mãe, dona de casa, quando está criando seus filhos, está adorando. O pai, quando está criando e educando seus filhos e protegendo sua família, está adorando. E a gente entende que esse conceito de serviço também quando você serve as pessoas, quando você obedece ao Senhor em serviço, em ação, você está em adoração. Amém? Trabalho é adoração. E o Senhor recebe esse teu trabalho como adoração. Mas eu queria trazer essa noite, lembrando também, agora eu anotei aqui outro ponto, que nesse tópico, adoração, se desdobra em serviço. Nós falamos na primeira noite sobre a marca da toalha, citada pelo pastor numa pregação antes do acampamento, na Santa Ceia, quando Jesus, antes da cruz, antes daquele momento, ele teve a Santa Ceia e ele mostrou aos discípulos algo maravilhoso. Ele bota a toalha nos ombros e uma bacia de água e começa a lavar os pés de cada um. E ele ali mostra na prática, na ação, no serviço, o que é o reino de Deus. E ele diz, olha, quem quiser ser grande, sirva. Quem quiser ser maior, seja o menor. E deu um nó na cabeça dos discípulos. E Pedro disse, não, Jesus, o Senhor não pode estar fazendo isso, lavando meus pés. Jesus disse, se eu não lavar teus pés, você não tem parte no reino. Ah, então lava minha cabeça, meu corpo inteiro. Eu quero entrar nesse reino. Ele disse, não, Jesus disse, não, Pedro, não precisa só teus pés. E aí isso é uma verdade, e ele foi revelando que esse tipo de serviço, esse tipo de serviço é adoração. É adoração. E ele nos ensina a sermos da mesma maneira. Certo? Segundo ponto, são obras como frutos da fé. A gente falou também, quando eu creio, eu não fico parado, eu começo a agir. Então, as minhas obras, que elas sejam fruto da minha fé. Diferente de outras religiões, que as pessoas realizam obras para que elas sejam salvas ou possam estar crescendo, né? Tem religiões, por exemplo, que tem assim, eu tenho essa vida aqui, e quanto mais boas obras eu fizer aqui, eu tenho um tipo de promoção da minha alma, então na próxima vida é bem melhor, e assim eu vou evoluindo. Então as pessoas fazem obras por elas mesmas, para que elas possam evoluir. As nossas obras aqui na terra, nós, os cristãos,
elas são realizadas pela graça e pela fé. Nós já fomos salvos. Nós já fomos amados por Deus. O que é que nós podemos fazer? Retribuir isso em amor, na graça de Deus. Nós continuamos a viver agora dessa maneira, agora a partir desse momento, adorando ao Senhor e servindo aos irmãos. E cada coisa que você fizer, algo que você fizer para o outro, não é por você mesmo, não é para você ser promovido, a sua alma ser promovida, porque a sua salvação você já garantiu, porque Jesus morreu por você. Isso é graça. Eu posso não servir? Talvez você possa não servir, mas você não vai querer não servir. Porque o teu coração transborda em amor, o teu coração transborda em gratidão, e naturalmente você vai servir, e naturalmente as obras surgirão pela fé. Assim como as árvores frutíferas dão frutos naturalmente. Então, quando elas são regadas, quando o sol vem, naturalmente essa mangueira, por exemplo, que está aí pertinho de você, cuidado você que está embaixo dela, se ela tiver manga, estiver carregada, cuidado. Naturalmente ela dá a sua fruta. E é assim com as árvores frutíferas e assim na nossa vida, certo? Naturalmente as obras são frutos da nossa fé. Amém? Mas eu queria trazer o segundo lado aqui. É um serviço que você já tinha, que você já prestava, era um trabalho que você fazia, mas quando você se converte, quando você entende o que é adoração, quando você começa a adoração, começa a adorar Deus, esse serviço ele vira adoração. Aquele policial, aquele trocador de ônibus que já não existe mais, né, essa profissão, né, as máquinas tomaram, mas aquele motorista de ônibus, aquele que trabalha no banco, então ele começava a trabalhar, mas quando ele se converte, ele começa a trabalhar e adorar ao mesmo tempo, e aquele serviço vira avodar. E quando Jesus veio com o Sermão do Monte, algumas pessoas ficaram, mas Jesus, o que é que eu vou fazer agora? Porque ele engrossou o caldo. No Sermão do Monte ele falou sobre a palavra da lei, mas ele foi além. Ele falou sobre alguém que bater na tua face, você dá outra face. Ele falou sobre alguém que rouba a tua capa e você entrega mais outra coisa. Ele falou que você deve ir além. E algumas pessoas perguntaram o que eu faço. E ele disse, você que cobra impostos e cobrava além do valor, não cobre mais além do valor. Cobra o que é justo. Você que é soldado, que estava abusando de autoridade ou machucando pessoas, não faça isso. Então, quando você está servindo naturalmente, mas encontra-se com o Senhor, ele muda o teu curso e você começa a deixar de servir para começar o avodar, que é justamente uma adoração e ao mesmo tempo um serviço. Amém? É quando o teu serviço vira adoração. Isso lá fora. Mas aqui dentro também tem a mesma coisa. Algumas pessoas estão dentro da igreja, mas vivem uma espiritualidade, ou na realidade uma espiritualidade não. As pessoas estão dentro da igreja e vivem uma religiosidade. E aí essa parábola ela fala sobre isso, porque passa por esse homem que foi roubado e ele foi machucado, e ele estava lá, como diz aqui na Bíblia, meio morto, obviamente precisando de ajuda, e passa o sacerdote. E a palavra diz, vendo, o sacerdote passou de largo. Outro versículo diz, de igual modo passa o levita, também de dentro da igreja. Vendo, passou de lá. Aí no 33 passa um samaritano, alguém que poderia não ir, porque as cidades
deles brigavam, não falavam uns com os outros. Culturalmente lá já havia essa separação, mas ele vendo, os 3 versículos tem vendo. Os 3 viram. E qual foi a diferença aí? O samaritano ele foi movido de íntima compaixão. Em segundo lugar, ele se aproximou. Em terceiro lugar, ele cuidou. Amém? 3 coisas, além de ver. Então, quando a gente está vivendo uma vida apenas religiosa, a gente muitas vezes não entende qual é o plano de Deus para a nossa vida. E Jesus estava explicando àquele homem, por meio de uma parábola, que a nossa vida não se resume-se à comunhão vertical. Nós amando a Deus, como ele falou, com todos os atributos, com toda essa intensidade, que o próprio doutor da lei disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Não é só ir. Amar a Deus. Mas tem a comunhão horizontal. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o Senhor Jesus, tá bem, nota 10 para você, então tudo bem, então viverás. Respondeste bem, faze isso e viverás. Só que aí ele foi além, disse: mas Jesus, o que é meu próximo mesmo? Eu queria seguir essa parte aqui, né, a parte B, e aí, mas eu queria identificar quem é o meu próximo. Jesus conta a parábola. Quando Jesus conta a parábola, ao final da parábola, ele faz uma pergunta ao homem. Você lembra qual a pergunta que ele faz? No 36 ele diz: destes 3, quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então perceba você a inversão que o Senhor faz. Aquele homem, doutor da lei, pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola e diz assim: você é o próximo de quem? E ele inverte a lógica. Porque ele é o Senhor, ele é a palavra, ele é a essência. Ele sabe porque aquilo está ali. Ele diz: a questão não é quem é o teu próximo. A questão é: você é o próximo de quem? Isso já foi pregado aqui. O fato é que quando você adora a Deus, quando você começa a andar nas ruas, em adoração e em serviço, que para você pode ser natural, um dia a dia, um cotidiano, aquele bom samaritano estava no seu dia a dia, aquele fariseu estava no seu dia a dia, aquele levita estava no dia a dia, o fariseu estava servindo, o levita estava em serviço também, mas lá estava o bom samaritano em Avodá. Ele estava servindo de uma maneira especial. Ele obedeceu a palavra, talvez sem conhecê-la tão fortemente como os outros conheciam, decorado. Talvez se perguntassem qual é o versículo, como esse doutor da lei, ele diria tudo. Mas na hora de praticar, na hora de levar ali, trazer para o dia a dia, eles não conseguiam. Mas aquele bom samaritano, ele sabia o que era. E ele percebeu que ali era o momento de agir. Ele percebeu que ali era um momento de não apenas ver, era um momento de se aproximar. Era o momento de cuidar. E esse cuidado que ele teve não foi só de aparência, que é uma palavra que o pastor Walter trouxe agora há pouco, na quarta, talvez tenha levado para o laranja, sobre a essência e aparência. E aqueles amavam a aparência, fariseus, levitas, mas aquele bom samaritano, ele pensou na essência, a essência da humanidade, a essência do serviço. Isso, aquele homem está precisando de mim agora. Ele foi e cuidou. E o que é mais precioso, ele tinha nas mãos algo que poderia cuidar de prontamente, aquele homem que era o vinho e o azeite.
E nós precisamos do vinho e do azeite. E o azeite especialmente simboliza o Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas iam ungir sacerdotes, reis, ungiam com azeite. Depois que veio Jesus, os homens batizavam com água. Jesus veio batizar com o Espírito Santo, o azeite de Deus sobre a humanidade. A partir da vinda de Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. E aí eu deixo para a igreja algo que é importantíssimo, é principal, seja cheio do Espírito Santo. Quando você cultiva uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, você começa a ser dirigido pelo Espírito Santo, começa a ser cheio do Espírito Santo. E você fica como aquele homem com azeite na mão, e quando as pessoas precisam, você usa aquele azeite. E muitas coisas o Espírito Santo vai depositar no teu coração, na tua mente, não somente para você, mas para ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Mais especialmente agora, trazendo para essa palavra, o contexto da palavra, o Senhor vai fazer de você, o Espírito Santo vai fazer em você ou de você, o próximo de alguém. Entende isso? Ser cheio do Espírito Santo significa potencialmente ser o próximo de alguém. A gente fica esperando, talvez, como aquele doutor da lei, esperando qual é o meu próximo, onde está o meu próximo, ou até que distância é o meu próximo. O meu próximo são os da minha família, o meu próximo são os da minha igreja, da minha denominação, porque da mesma denominação, eles são irmãos, mas de outras são primos. Como é que é isso? Quem são os meus próximos? São os da minha cidade, ou da outra não? São os do meu time e os outros não? São os da minha nação e os outros não? O Senhor Jesus inverte o jogo e ele disse, você é o próximo de quem? E aquilo também deu um nó na cabeça dele. E o que é que isso tem em relação com a Avodar? É que quando você adora a Deus de verdade, você começa a servir Ele de verdade. E o teu serviço simples, ele vira Avodar, um serviço em adoração. Eu sirvo porque eu adoro. E aí a gente até trouxe pela manhã uma palavra e um cuidado que nós devemos ter, e Juliane até mencionou aqui sobre Marta e Maria, porque ambas estavam adorando, mas de formas diferentes. Marta estava correndo para lá e para cá, e Maria estava sentada aos pés de Jesus. Marta imaginava que estava no lugar certo, talvez de uma certa forma estivesse, porque ela estava servindo a Jesus, mas ela reclamou a presença de Maria junto com ela, fazendo as coisas que ela estava fazendo. Só, Jesus, dá licença aí, me presta Maria aqui para me ajudar. Jesus, não, me perdoe, Marta, mas Maria escolheu a melhor parte. E Maria estava lá sentada aos seus pés, e Marta estava na correria. E quantas vezes na nossa vida, principalmente quem viveu, né, muito tempo dentro da igreja, uma vida religiosa, quantas vezes a gente está naquela correria servindo a Deus, mas não está efetivamente adorando a Deus através desse serviço. Existem 3 tipos, pode até existir mais, mas nós elencamos 3 tipos de situação, ou alvos da adoração. Tem gente que adora a ela mesma. Não está adorando a Deus, ela adora a ela mesma. Então você tem lá o fariseu, que na aparência parece que ele está servindo a Deus, mas na realidade ele está na essência ele está adorando a ele mesmo. Então ele adorava, na realidade é ir para os púlpitos e pregar e falar bonito. Mas na hora que alguém precisava, por exemplo, naquele momento, na real, no dia a dia, ele não tinha aquilo que o Senhor, não cumpria aquilo que o Senhor mandava ele cumprir de fato. Porque ele adorava a si mesmo. Porque aquelas pessoas que adoram a si mesmos,
si mesmas, elas adoram os palcos. Mas como foi pregado aqui, nem só de palco vive o homem. Para falar a verdade, a sua formação não é no palco, é no quarto. É no lugar secreto. Que Jesus disse que quem quiser me orar, não vá aqui para cima dos palcos e fale bem alto aquelas palavras bonitas. Muitas delas não são sinceras. Aí é grifo meu. Parêntese. Agora vai para o quarto, vai para o teu quarto, fecha a porta. Ora em secreto e em secreto te darei. Porque aquela oração que você faz lá no teu quarto, em secreto, você e o Senhor, ali você se quebranta, ali você derrama a sua alma, ali você mostra quem tu és. Eu estava vendo uma matéria que diz que, principalmente quem faz psicologia, quem está estudando psicologia, interessante, a maioria das pessoas que vão para o psicólogo, elas mentem, quase 80% ou 90% mentem para o psicólogo. Então elas vão lá se tratar, elas vão falar sobre a vida delas e elas não são sinceras e assim não podem ser tratadas de uma forma real e completa. Mais interessante, a tendência é que quando você está com alguém e quanto menos pessoas você tiver, mais aberto você está. O Senhor te chama para ir para o quarto da oração. E lá no quarto da oração, naquele lugar, você começa a ouvir de Deus. Como a palavra do Senhor diz, você vendo a Deus, se expondo à glória de Deus, você vai crescendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Já contei aqui para a igreja, eu queria falar novamente sobre aquele homem que jogava basquete e ele treinava escondido. Treinava de madrugada, ele disse que era ele os ratos na quadra, e ele começava a treinar, ele nunca era escolhido, ele nunca estava no time principal, ele começou a treinar, ele foi no secreto, equivalente ao quarto, ele começou a treinar, somente cestas de 3. Teve um dia que ele teve a oportunidade sim de entrar no time principal, mas estava acabando o tempo, basquete tem tempo, estava acabando o tempo, o cara do time principal se machucou, o técnico falou para ele, é você o próximo, ele, eita, sou eu. Ele disse, olha, vai lá, faz só uma cesta de 2 e pronto. Garante que a gente empata, a gente pode empatar e assim ter mais tempo. E ele pegou aquela bola, entrou na quadra e ele sabia que poderia fazer uma cesta de 3. Ninguém sabia, porque ninguém estava com ele no secreto. Ninguém estava com ele na madrugada quando ele estava treinando. Só os ratos, talvez os ratos soubessem. O fato é que ele pegou aquela bola e disse, agora eu vou conseguir fazer uma cesta de 3. E ele se armou lá na linha da cesta de 3. O técnico, não. Ele foi lá e fez a cesta e conseguiu. E ali foi o momento onde ele foi consagrado. E o técnico começou a olhar para ele, e a partir daí ele começou a compor também um time principal. O fato é que para você entrar, muitas vezes, lá fora, você precisa começar no secreto, no quarto, buscando em oração. Tem gente que entra na igreja e já quer fazer tudo. E aí quando o pastor diz, não, você não está pronto agora, aí a pessoa fica chateada. Alguns mudam de igreja. Mas, olha, tem tempo para tudo. O Senhor, Ele tem algo para você maravilhoso. Eu tenho uma referência também, que nós cantamos muitas canções dele, pastor Antônio Cirilo, nós cantamos algumas músicas, ele disse que entrou na igreja, se converteu, e ele estava em um podcast, o outro pastor até perguntou, quando você se converteu, você não percebeu que tinha pessoas que estavam na igreja e queriam ir para o mundo, enquanto você saiu do mundo, veio para a igreja? Ele sabe uma coisa, eu entrei na igreja, eu não olhei para ninguém, não olhei para cima, olhei para Deus. Eu só olhava para o alto. Eu não estava percebendo se alguém estava gostando de mim, se não estava. Eu estava aleluiado, né, como diz aqui o pastor Walter aqui, na Nova Vida. E ele diz, olha, eu comecei a olhar para cima e o que aconteceu? Eu quis pregar. Ele sabia que eu sabia que eu não tinha lugar aqui nos palcos, no púlpito, naquele momento. Aí eu ia para a praça e começava a pregar. Ele ia para a praça e pregava. E assim começou o ministério dele. Então, assim, quem quer, meu irmão, ele simplesmente vai orando,
e vai sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, por isso que eu disse no início, seja cheio do Espírito Santo. Ele vai te dar a estratégia, ele vai te direcionar, ele vai te guiar. Mas nós estávamos falando sobre aqueles 3 tipos, então tem gente que adora a si mesmo, tem gente que adora o serviço pelo serviço, aquele que gosta de trabalhar de fato, não é por ele, mas é porque ele gosta do serviço. Então tem gente que vem para o louvor, por exemplo, e adora cantar. Eu canto no banheiro, eu canto em todo canto, e eu queria cantar na igreja também, porque eu sou afinado e eu gostaria de cantar. Tem gente que adora tocar, aí vem para tocar um instrumento, porque gosta de tocar um instrumento. Eu tinha um colega que ele tocava instrumento, gostava de tocar guitarra, e ele entrou no grupo de louvor, era em outra igreja, e ele ensaiou de madrugada, inclusive, quando foi na manhã que nós tínhamos o compromisso, ele não foi. Ele gostava mais de tocar do que de adorar. E naquele momento, ele precisava adorar, um serviço chamado avodá. É um serviço que se desdobra a partir da adoração. Quando eu começo a fazer as coisas para Deus por Ele, não por mim e nem pelo serviço como um serviço. Amém? Por isso que eu preciso servir a partir da minha adoração. E eu queria trazer esse ponto que é, eu sirvo porque adoro. Tem gente que serve porque gosta dela mesma. Tem gente que serve porque gosta do serviço. Mas você deve servir porque você adora a Deus. Porque você ama a Deus. E aí vem o teu serviço. O serviço em adoração. Aqueles que servem porque adoram a si mesmos, eles gostam de palcos. Mas aqueles que servem porque adoram a Deus, eles gostam, na realidade, são dos quartos da oração, eles gostam do altar, mas o altar enquanto um sacrifício. Porque palco é diferente de altar. Palco é aquilo onde você se apresenta, onde o foco é você. O altar é aquilo que você entrega para Deus como sacrifício. É Abraão entregando sacrifícios. São aqueles povos que entregavam no altar aquilo que era precioso e importante para eles. O que é precioso e importante para você? E aí, você precisa adorar aquele Deus que se designa. Qual é o nome de Deus? Moisés, quando encontrou o Senhor, ele perguntou, Senhor Deus, o Senhor está me dando uma missão. Sarça ardente, ele foi lá, se aproximou, era Deus. O Senhor Deus, Moisés, está na hora de libertar o meu povo. Agora você vai para Faraó e vai libertar o meu povo. É simples assim. Moisés disse, mas como assim eu vou lá? Com que autoridade eu vou? E como é que eu vou falar sobre o Senhor? O que é que eu digo? Ele diz, o eu sou te mandou ir. Eu sou. O Deus, eu sou. O Senhor Deus, ele é tão único que ele não precisa de um nome para o identificá-lo. Todos nós somos réplicas, né? Somos homens, réplicas, e cada um tem uma identidade, precisa de um nome. Mas quem é único, talvez não precise que ele é único, ele é ele. Deus é ele. Eu sou é Deus. É uma coisa. Segundo, ele era, é e há de vir. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. E outra coisa que isso me diz é, eu sou a essência. Ele é. Ele é um Deus que faz? É um Deus que faz. Mas, sobretudo, ele é um Deus que é. E porque ele faz, porque ele é que ele faz. Você entende isso? Sabe? Então, avodar é um serviço que você faz porque você é. O Senhor forja em você o coração dele em você. E você começa a amar como ele ama. Ser bom como ele é bom. Ser paciente como ele é paciente. E aí você começa a fazer as coisas que ele faz. Porque ele é, você é. Quando você adora o Deus que é, o Deus, o eu sou, você começa a ter essa tranquilidade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas ficaram loucas. E aquele mundo ficou louco ali. Quem é esse Jesus? O sistema, né? Ele mexeu no sistema
externo e interno, aquilo que estava fora da igreja, aquelas pessoas que estavam fazendo coisas ruins lá fora, os políticos, os reis, e mexeu também dentro da igreja, religiosos, fariseus, e eles quiseram crucificar Jesus. Jesus foi crucificado, ressuscitou, e agora está à direita de Deus o leão da tribo de Judá. Ele é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que eu aprendo também sobre a verdade? É que ela é. A verdade, ela é. Hoje eu estava lendo a palavra pela manhã e eu vi uma coisa muito bonita, uma borboleta, que eu nunca tinha visto. Essa borboleta estava lá, perto lá da cama, no quarto, de manhã. Essa borboleta, ela estava lá, eu não percebia. Ela era uma verdade, ela estava lá. Só que eu não via. Eu fui para lá, fui para cá, fui para lá, não vi. Quando eu sentei, parei, eu vi. Quando eu não via essa borboleta, ela não existia? Não. Ela era. Ela é. Ela é a verdade. Alguém pode dizer: não, não tem borboleta aqui não, isso aqui. Mas ela estava lá. E o fato é que ela é borboleta. O Senhor Jesus é a mesma coisa e a verdade é a mesma coisa. Por isso, meu irmão, quando uma verdade existe, você talvez nem precise brigar por ela, você só precisa apresentá-la. Os meninos estavam aqui, as crianças, quem viu? Eles perceberam a borboleta nessa lâmpada. Olha a borboleta, olha a borboleta. Por quê? Porque aquela luz apresentou a borboleta. Jogou-se luz na borboleta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também ele disse que é a luz. E ele joga luz. Aquela verdade existe. Eles quiseram crucificar Jesus, acabar com a verdade, mas ele é. É o eu sou. Sabe quando você também está brigando e você tem a razão? Isso é para os casais, é ótimo. Eu tenho a razão, às vezes para os irmãos, relacionamento, trabalho, patrão, chefe. Você tem a razão, você quer brigar por essa razão, jogo, futebol. Mas às vezes, a verdade é a verdade. É só uma questão de percepção e um dia eles vão perceber. E você tem que ter sabedoria para realmente vale a pena brigar por ela? Será que eu não preciso apresentá-la? E muitas vezes apresentar a verdade é calar. Ixi, que coisa estranha. Pois é. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi levado à cruz, foi levado à presença dos reis, que achavam que eram os maiores daquele lugar. O rei estava julgando os reis dos reis, e perguntou: quem é você? Isso o quê? O que você diz sobre você? Jesus calado. Porque ele estava lá como cordeiro, e essa era a verdade. Ele estava cumprindo uma palavra, uma missão, e ele devia ir lá como cordeiro, e ele tinha que morrer por mim e por você. Portanto, ele ficou calado, porque ele poderia, ele foi cuspido, ele foi maltratado, coroa de espinhos, chicotada, cruz, prego. Mas ele poderia, o Deus que abriu os mares, poderia ter desviado aquele mínimo cuspe daquele soldado. O Deus que criou todas as coisas poderia ter destroçado aquela cruz. O Deus que dá ordem aos anjos poderia ter trazido uma legião de anjos para combater aqueles soldados. Mas ele estava lá como cordeiro, a ser sacrificado por mim e por você. Porque ele me ama, porque ele te ama. Para que nós estivéssemos aqui e que nós fizéssemos parte do reino dele. E a verdade é essa. Algumas pessoas vão brigar por ela, nós devemos apresentá-la. Algumas vezes nós podemos morrer por essa verdade. Mas iremos morrer, mas iremos ressuscitar. E lá nós encontraremos o Rei dos Reis. Diz: pois é, essa é a verdade. Ao Deus que é. Ele é, porque é, e é, e é. Amém? Então, muitas vezes, meus irmãos, voltando a casos práticos, né? Você talvez não precise brigar por ela, você precisa tentar apresentá-la de uma forma simples, cuidadosa, pensando e amando o próximo. E lembre, muitas vezes apresentar a verdade pode ser também... Alguém já perguntou para a gente, né, no casal: será que eu posso brigar com meu filho com mais força? A questão não é essa, é brigar com força. A questão é amar.
Você está amando o teu filho? Muitas vezes o amor ao teu filho vai exigir uma firmeza maior. Muitas vezes o amor ao teu filho vai te exigir uma paciência. Então o Senhor vai te dar sabedoria no dia a dia. Por isso que eu digo, encha-se do Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar essa sabedoria. Ele vai te dizer a hora de calar, a hora de falar, a hora de brigar, a hora de não brigar, a hora do cordeiro e a hora do leão. Amém? Eu sirvo porque adoro. Esse é o ponto que nós estamos. E quando eu sirvo porque adoro, eu começo a servir de verdade, eu chego no avodar. Amém? E aí, para finalizar, eu tenho um serviço como avodar, porque tem um serviço comum que eu estou fazendo, e tem uma hora que eu estou adorando, e aquele serviço comum vira um serviço espiritual. Vira algo diferente. Porque a adoração vivifica o teu serviço. A adoração, ela traz vida. Como aquela passagem, se eu não me engano, Ezequiel 37, não é 47, 37, do Vale de Ossos Secos, onde você declara ali aqueles ossos e eles viram vida. É isso que o Senhor faz na nossa vida, nas nossas ações, no nosso dia a dia, quando a gente começa a adorá-lo. Aquele serviço comum vira algo poderoso. O que é natural vira sobrenatural, o que é ordinário vira extraordinário. A mãe de John Wesley, o maior missionário lá da Inglaterra, nem sabia quem ele iria ser, mas começou a ser mãe de uma forma natural, mas nem sabia, porque quando ela fazia isso pelo Espírito, era uma forma sobrenatural. Ensinou todos os filhos dela a ler na Bíblia. E ela fez uma transferência de fé, meus irmãos, de coração para coração, de mente para mente. E ela preparou aquele homem até o momento onde ele foi levado, chamado, ele foi conduzido ao chamado, e a partir daí o Senhor foi preparando, até que ele foi cheio do Espírito, viveu aquela experiência chamada do coração aquecido, ele ficou cheio do Espírito, e o Espírito conduziu para não pregar dentro das igrejas, pregar nas praças, e aí ele começou a mudar a Inglaterra. E ali os bares começaram a se fechar, os prostíbulos começaram a se fechar, e as pessoas começaram a perceber os seus erros, e começaram a voltar atrás, pedir perdão, e a Inglaterra começou a ser mudada. E será que é isso que nós precisamos para o Brasil? Mas será que não falta uma ação da igreja? Um serviço chamado avodar, não um serviço comum, é um serviço espiritual. Alguém que tenha coragem daquela mulher que, eu quero ganhar esse morro para Jesus. Eu quero ganhar o Pirambu para Jesus. Eu quero ganhar a minha família para Jesus. Talvez comece com isso, pastora Juliene. A minha vida. Isso começa de dentro para fora, começa de você. Começa você sendo próximo de você mesmo. E aí você começa a adorar a Deus e buscar a Deus, estar lá no quarto, no secreto, e buscando, e tem uma hora que o Senhor te leva para fora, e você começa a abençoar a vida, e aquele comum vira extraordinário. Davi, ele não se tornou rei de uma noite para o dia. Quando Davi foi ungido rei, ele estava o quê? Cuidando das ovelhas, o comum. Mas ali, cuidando das ovelhas, ele percebeu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em águas tranquilas, leva-me a águas tranquilas, leva-me a pastos verdejantes. Então, assim como ele era o pastor das ovelhas, que ele relatou que ele já brigou com o urso, brigou com o leão, pelas ovelhas do seu pai, ele cria que o Senhor fazia a mesma coisa com o povo dele. E nós cremos que o Senhor faz a mesma coisa com o povo dele, e o povo dele hoje é a igreja, meu irmão. O povo dele hoje é você. Nós somos povo de Deus. E o Senhor nos chama para sairmos do comum. Sairmos do comum. E como é que você sai do comum? Você começa a viver e servir a Deus, o avodar, em adoração, e naturalmente você vai sair do comum. Vai ter momento que você vai pensar que está vivendo algo comum na tua vida, mas você já está plantando, semeando o extraordinário de Deus na tua vida. Coisas que eu pensava que ia ser complexas demais para resolver na minha vida, na família, na igreja,
foi resolvido no quarto da oração. No quarto da oração, coisa comum. Coisa comum. Você pensa que está fazendo algo comum? Aqueles homens que estavam lá com 2 pães, 5 peixes, ou ao contrário, 5 pães, 2 peixinhos, comum, não sabiam que ia ter uma multiplicação, e aqueles pães tão comuns, aqueles peixes, iriam alimentar a multidão. Sabe, você não sabe o quanto a tua palavra vai ajudar uma família ou uma nação inteira. Você não sabe, porque a mãe de John Wesley não sabia o impacto que ela teria na Inglaterra, só que ela teve esse impacto. Quem sabe você não é um pai ou a mãe espiritual de alguém que vai revolucionar a nação. Quem sabe não é você que vai revolucionar a nação. O fato é que você precisa adorar, você precisa buscar. De dentro para fora, do teu serviço comum, o Senhor vai trazer o incomum, o extraordinário.